Então, compartilhar aqui a nossa tela. Bem, então solicitei que vocês assistissem a aula. Estou reproduzindo, né? Nesse momento, que é a aula com exemplo completo, né? Faço uma pequena recapitulação do que a gente viu na aula passada, né? Sobre o modelo de informação do STEP-NC, que é a ISO 14649. Depois nós iniciamos com a descrição do planejamento de processo, que vai fazer a conversão da visão de projeto, né? Essa aqui é a visão de projeto. Um detalhe exatamente, né? Um projeto completo, porque não foram incluídas aqui as tolerâncias, né? Dimensionais, geométricas, rugosidades, né? Basicamente, eles se concentram na questão de geometria. Para a gente fazer um planejamento de processo adequado, é necessário que as especificações de projeto, parte dimensional, cotas, né? Mais as tolerâncias dimensionais, geométricas e rugosidade, sejam definidas para que a gente escolha os melhores processos que atendem esses requisitos. Bem, então aqui o objetivo é basicamente, né, interpretar esse desenho, que é a visão de projeto, achar onde está definido o zero de projeto, então todas as linhas de cota estão definidas a partir deste ponto, que está marcado aqui no primeiro e no terceiro quadrante. Eu tenho a dimensão de diâmetro, em relação a essa linha de centro, e em relação a este ponto eu tenho o comprimento associado ao projeto dessa peça. Então, esse aqui é o zero de projeto. Então, esse zero de projeto vai ser usado como zero de usinagem, nosso zero peça. Então, quando a gente transformar a visão de projeto com essas features na visão de projeto em visão de usinagem, que são as features de usinagem, que são os volumes de material que eu vou remover, eu vou pegar a peça bruta, a dimensão da peça bruta é 60 por 150, vou superpor a peça bruta nesse desenho e vou identificar as regiões A superior, A inferior, B superior, B inferior, rosto do robô, marcação das letras na frente do robô, marcação dos furos, né, do peito do robô e o rosto do robô. Então, nós vamos identificar todos esses volumes de material, que a gente vai chamar de feature de usinagem, e associar esses volumes de material com uma operação de usinagem. E vamos escrever isso através de uma tabela, que é a tabela que resume, né, a descrição das atividades que eu vou executar. Então, aqui tem essa visão, né, a peça bruta, marcada em vermelho, zero peça de projeto, que vai ser igual a zero peça de usinagem. Bem, eu espero que vocês tenham assistido, né, esse vídeo. Aqui mostrando a máquina, né, que nós vamos utilizar. Então, a máquina é um centro de usinagem horizontal, né, semelhante a alguns que eu já apresentei aí para vocês. Essa aqui é a posição do zero máquina, né, que é marcado no segundo e no quarto quadrante, ZM. O sistema de coordenadas da máquina, aqui é a direção X, aqui é a direção Z, aqui é a direção Y e aqui é a direção Z. Então, esse plano é o ZY e esse outro plano é o XZ. E aqui é o fuso da máquina, né? Então, esse fuso da máquina, que é horizontal, né, se desloca nessa direção, ele também tem a possibilidade de se deslocar para cima e para baixo.
e a base, né, que é a mesa da máquina, ele se desloca na direção X. Então, uma máquina com 3 graus de liberdade, X, Y, Z, e ela também tem uma orientação no eixo B. Então, esta base gira no sentido positivo, né, horário, associado ao giro da peça. Da peça que está fixada no dispositivo de fixação, que está fixado na mesa. Este aqui é o ponto do zero uma peça, e eu tenho que formar para a máquina qual é a translação de coordenada do zero máquina até o zero peça, para que o operário, né, o operador da máquina, faça o preset, faça a preparação da máquina, descrevendo onde que a máquina vai ter descrito, dentro do seu sistema de coordenadas X, Y, Z e D, a posição do zero peça. Então, o zero peça é colocado aqui na região da peça, que é igual ao zero de projeto. Eu descrevo aqui a ferramenta montada, né, no fuso, deslocamento de origem, o zeramento é esse aqui, né, direção X, direção Y, e essa outra vista é direção Z. Então, a ferramenta vai atuar nesse plano ZY, né, então a ferramenta está atuando nesta direção Z. A ferramenta se desloca, né, aproximando ou afastando da peça em Z, e ela também sobe ou desce em relação a Y. E a mesa se desloca na direção X, nesse sentido positivo. Bem, então aí é feito toda a descrição, né, dos volumes de material, que são as features de usinagem. E aqui a apresentação, né, da tabela, que a gente chama de folha de processo, que é o resultado, né, como a gente documenta o nosso plano de processo. Então, aqui é a sequência das operações que vão ocorrer, aqui a descrição da operação, o número da ferramenta na torre, a ferramenta com o seu código, com o seu ID, as condições tecnológicas, né, profundidade, número de passe, velocidade, em rotação por minuto, e avanço, né, em milímetros por rotação ou milímetros por minuto. Então, quando a gente solicita a apresentação de uma folha de processo, nós estamos solicitando que a representação seja feita numa tabela como essa, e essa tabela pode estar associada com desenho de processo. Desenho de processo é a visão de processo, mostrando os volumes de material e a identificação dos volumes que eu vou usinar. Então, aqui eu estou chamando feature de usinagem A inferior, feature de usinagem A superior. Esse outro lado aqui seria feature de usinagem B superior, e aqui embaixo a feature de usinagem B inferior. Então, esses volumes, né, que é a diferença entre a peça bruta e a peça acabada, então eu vou gerar esses volumes de material que eu tenho que remover. Então, esses volumes de material vão ser representados através desta denominação da operação. Então, essa denominação da operação, né, vai pegar aquele volume de material, que a gente chama de volume delta, que é a feature de usinagem, e vamos associar uma operação de usinagem. E aqui a gente está descrevendo esta denominação da operação de usinagem. Então, isso aqui nada mais é do que aquela visão do work step, né, do passo de usinagem. Bem, como o vídeo está aí, né, espero que vocês tenham assistido. Aqui tem a montagem da ferramenta no Cone ISO, né? Então, aqui os componentes, o Cone ISO, a barra,
onde eu vou fixar a fresa de topo de 35 milímetros. Então, eu tenho toda a identificação do comprimento dela, do diâmetro dela, e também vou trabalhar com estratégia de G40, que é sem compensação de raio de fresa. Aqui a outra ferramenta, né? Deixa eu a ferramenta aqui. Então, são duas ferramentas que nós vamos utilizar. Essa é a segunda ferramenta. O comprimento até a ponta da ferramenta é 164. Uma broca de centro. O diâmetro dela é 8 milímetros. Essa parte aqui. Desculpa, essa parte maior, 8 milímetros. E a broca de centro tem 3 milímetros. Então, esse é o diâmetro dela, até um comprimento de 5 milímetros. A gente vai usar essa característica da ferramenta para fazer as operações de contorno das letras e da furação dos botões, né, do robô, dos olhos do robô, do nariz do robô e da boca do robô. Bem, então, esta é a geometria, né, que a gente vai trabalhar. Então, a ferramenta de 35 milímetros vai remover a região A inferior, B superior, A inferior, A superior, rosto. Depois eu giro a peça, né, já que a mesa é indexada, ela gira 180 graus e removo a região B superior e depois a região B inferior. Essa distância tem 35 milímetros, então a ferramenta vai entrar no seu diâmetro, que coincide com a geometria definido por essa dimensão de 35 milímetros. Então a ferramenta vai entrar e vai se deslocar da posição x50 até a posição x-50. Depois vai para o novo plano de trabalho, faz a próxima operação indo de x-50 até x50. E depois até chegar na dimensão final, que são 15 milímetros, né? 15 aqui, né? Então ele tem 60. Então é 5, 5, 5, 3 passos de 5 milímetros. Com a ferramenta fresa de topo de 35. Ela vai ficar indo e voltando 3 vezes, primeiro no plano 25, depois no plano 20 e depois no plano 15. Depois ela faz a região B, a região A superior, o rosto, gira a peça, faz a região B superior e B inferior. Nós não vamos fazer o rasgo do robô, né? Rasgo do pescoço. Deixa como lição de casa para vocês. Teria que escolher uma outra ferramenta. Uma ferramenta de 5. Né? E fazer essa usinagem, ou levar a peça para um torno e fazer a usinagem no torno. Bem, aí depois a gente gira, troca de ferramenta e a gente faz as letrinhas. Os botões, que são os furos, o olho, o nariz e a boca. Nós também não vamos fazer essa região com esse raio de 20. Não vamos fazer essas marcações no programa que será apresentado para vocês, nem os bracinhos. Então, quem quiser fazer, né, pode depois continuar a programação e se exercitando aí, fazer essas demais programações associadas a essas features que eu não vou tratar durante o descritivo, né, do programa em código G. Bem, então, esta aula, né, e a próxima aula vai ser a apresentação desse código G. Eu vou descrever, né, o código, cada linha será descrita, mostrando aqui o deslocamento de origem, né, abre parênteses, fecha parênteses. Vou usar o G54 e vou indicar que o zero, né, esse zero aqui, que é o zero peça, tem a posição de translação x225, y109.5, que é isso aqui, Z0,
né? Porque em Z eu não tenho translação, né? A direção Z, o zero máquina está na mesma posição do zero peça. Então não tem deslocamento de origem. Então Z0. E o B, né? Que é o ângulo aqui que eu vou girar, vou deixar em B0. X é 225. Então essa distância daqui até aqui vale 225. Então esses parâmetros, né, que eu estou passando aqui como comentário, sem que o operador da máquina lê esse programa, né, lê esse comentário, tiver acesso à folha de processo, ao descritivo, ao desenho de como vai ser feito o zeramento, ele vai preparar a máquina, né, carregando as duas ferramentas que nós vamos utilizar e zerando a máquina, definindo o zero peça usando o G54. Então ele vai lá numa página de memória do comando numérico. Essa página de memória é associado ao zeramento e deslocamento de origem, G54, 55, 56, 57, 58. Tem uma série de parâmetros, né, de deslocamento de origem, que ele vai apresentar aqui. Bem, depois ele passa uma outra informação em parênteses, que é o zeramento da ferramenta. Então, essa ferramenta já está montada num cone ISO e ela pode ser zerada fora da máquina num dispositivo de preset de ferramenta que eu já mostrei para vocês também. Então, esse dispositivo de preset, ele simula o fuso da máquina e ele tem uma escala que permite calcular, né, ou medir a posição do zero de referência de ferramenta, que é esse ponto aqui, né, que coincide com o ponto de zero do fuso da máquina, e mede qual é o comprimento até o gume de corte. Então, aqui ele mediu, deu 199. E a ferramenta é uma fresa de topo com diâmetro corporificado de 35 milímetros. Então, ele vai passar aqui, ó, to offset, que são os corretores de ferramenta, o valor 199, que ele vai armazenar em B01, que é um registrador na página de geometria da ferramenta, e D02, que é 164. Então, a gente tem as duas ferramentas, né, com esses valores que foram definidos. Bem, depois ele começa a descrição das estratégias de troca de ferramenta, enfim. Então, eu vou repetir tudo de novo, tá? Então, assistam o vídeo. E agora eu vou abrir a perguntas, né? Questionamentos que vocês tenham sobre esse início de apresentação de código G desta peça. Eu espero que todos tenham entendido, né? E aqueles que tenham alguma dúvida, vamos lá. Tiago, diga. Professor, seria mais uma curiosidade, se eu não me engano, durante a sua aula gravada, o senhor falou que não faria a compensação do raio de fresa. Qual seria o motivo para não ter feito? As estratégias de remoção de material que foram definidas no planejamento de processo levam em conta que toda movimentação vai ser feita em relação ao centro da ferramenta, sem compensar o raio de fresa, porque nós não vamos fazer contorno. Toda a movimentação, por exemplo, para fazer a região A, B, rosto, B superior, né? Desculpe, A superior, B superior e A inferior, eu vou simplesmente entrar com a ferramenta nesta posição na altura associada a colocar a ferramenta, o seu centro, né, em 32, em 35 dividido por 2, né, dá 17,5.
somo 5 milímetros, que é essa distância aqui, dá 22,5. Então, eu vou colocar o centro da ferramenta exatamente aqui, né? Então, a ferramenta vai estar nessa posição, ou seja, nesta posição. Aí ela vai sair daqui e vai vir para cá. Como eu não estou fazendo contorno, eu não preciso fazer a compensação de raio de fresa. Por quê? Porque a operação de usinagem, a sua estratégia, desde o início da escolha da ferramenta, foi baseada na movimentação, levando em conta única e exclusivamente o centro da ferramenta. Agora, vamos supor que a gente tenha uma ferramenta não de 35 milímetros, e sim de 5 milímetros. Então, para fazer toda essa usinagem aqui, ó, eu vou ter que fazer uma série de passes de usinagem, porque a ferramenta é muito menor do que a largura, né, ou a dimensão do volume de material que eu tenho que remover. Então, neste caso, eu posso imaginar que eu vou usar uma compensação de raio de fresa, para que eu não tenha que ficar fazendo contas, né, para fazer a remoção de material. Então, eu posso definir uma estratégia de remoção de material, né, onde eu começo pelo centro e faço um rasgo. Aí, esse rasgo vai gerar 2,5 para cima e 2,5 para baixo, em relação a esse ponto. A próxima movimentação que eu fizer, se eu fizer sem compensação de raio de fresa, né, eu tenho que deslocar a ferramenta no seu diâmetro, somando o valor de 22,5 mais 2,5. Aí eu vou um pouquinho para cima e faço outro rasgo. E vou fazendo isso. Ou a outra forma que eu posso fazer é fazer com compensação de raio de fresa, e aí eu vou descrevendo toda a movimentação de ferramenta, né, só levando em conta a trajetória de interação do gume de corte com a peça bruta. E a própria máquina vai compensar automaticamente se é à esquerda ou à direita. Mas como isso aqui não é um contorno, tá? Então, a melhor estratégia, de fato, é G40 sem compensação de raio de fresa, né? Então, cada feature de usinagem, cada volume de usinagem, né, vai ter uma condição que é a mais favorável para se trabalhar, com compensação de raio de fresa ou sem compensação de raio de fresa. No caso da peça de vocês, toda a movimentação que vocês vão fazer é sem compensação de raio de fresa, exatamente como a gente está fazendo aqui nesse exemplo aqui, né? Então, vocês sempre vão fazer a movimentação em relação, né, à posição do centro da ferramenta sem compensar automaticamente o seu diâmetro. Então, vocês vão ter que fazer essa compensação na mão. Vão ter que pensar qual é o caminho que a ferramenta tem que gerar e esse caminho da ferramenta, o cálculo da posição XY para uma determinada profundidade, Z-2, por exemplo, vocês é que vão ter que calcular na mão, né? Por quê? Porque a gente não está usando compensação de raio de fresa. Então, neste exemplo especificamente, a gente não usa porque a geometria, a feature de usinagem é mais propensa a trabalhar sem compensação de ferramenta de corte, porque eu escolhi uma ferramenta que casa perfeitamente com as dimensões da peça bruta que eu tenho. Então, se a peça aqui tem 35, eu vou escolher uma ferramenta de 35 e remover todo esse material. Como eu não estou muito preocupado aqui com a questão de acabamento, então eu não deixei um sobrematerial de, por exemplo, 1 milímetro para dar o acabamento nessa peça. Porque não foi definido, né, qual era a tolerância, então eu não estou muito preocupado se eu tenho depois que executar alguma operação de acabamento para melhorar a qualidade de microgeometria ou de macrogeometria, né, uma tolerância geométrica associada a esta peça, a esta geometria. Como eu não estou muito preocupado com isso, né, eu escolhi uma ferramenta de 35. Caso eu tivesse preocupado com isso, eu teria que escolher uma ferramenta menor, de 30, por exemplo, deixar um sobrematerial e depois realizar uma operação de acabamento
com outra ferramenta, com diâmetro menor ainda, para que eu consiga melhorar a qualidade final desta peça. Então, toda essa tomada de decisão do planejamento de processo, inclusive a estratégia, se tem compensação de raio de fresa ou se não tem compensação de raio de fresa, é feita pelo planejamento de processo. Enfim, vocês vão fazer isso. Ou o exercício que vocês vão desenvolver aqui na disciplina já fala de antemão que não pode usar compensação de raio de fresa. Aí, como você não pode usar compensação de raio de fresa, você vai trabalhar, né, com toda a movimentação em relação ao centro da ferramenta. Ok? Bem, mais alguém aí? Mais alguma pergunta? Tá esclarecido? Ok, professor, obrigado. Mais alguém aí? Bem, então eu gastei aí 30 minutos para fazer a apresentação, né, a recapitulação da estratégia, né, da remoção de material, do planejamento de processo, da descrição da movimentação da ferramenta, ok? Então, era basicamente esta visão que eu queria dar para vocês, né? Na próxima aula, vocês, quem não assistiu, né? Enfim, assista novamente e assistam, né, o segundo capítulo, né, associado a esta descrição do programa em código G, né, associado ao robô Sobracom. Se ninguém tiver nenhum outro questionamento, se também não tiver nenhuma restrição ou nenhum questionamento com relação ao CNC Simulator, espero que todos tenham conseguido instalar. Bem, aí antes de finalizar a aula, só queria apresentar aqui para vocês, né, uma última demonstração. Bem, como nós estamos arrumando o laboratório, em reforma ainda, aí a máquina me parece que voltou ao ar. Então vamos entrar aqui no sistema Web Machine, né? Então tem uma aula aí que eu já apresentei aí, uma gravação anterior que descreve, que descreve o sistema Web Machine, tá? Deixa eu carregar de novo aqui a minha máquina virtual. Capote novamente. Bem, então eu vou apresentar rapidamente para vocês o que é o sistema Web Machine, né? Isso aqui, basicamente, o meu doutorado, né? Eu iniciei em 2000. A ideia era fazer o desenvolvimento de um sistema de projeto, planejamento de processo e de manufatura auxiliada por computador, associado aos recursos, né, que nós estávamos adquirindo lá no nosso chão de fábrica, que era esse centro de torneamento Galaxy 15M. Então, a ideia era usar a tecnologia associada à internet, protocolo de comunicação TCP/IP. Então, a gente está em 2000, né? Então, 2000, a internet ainda não era usada e a gente não tinha sistemas desenvolvidos para a nuvem, né? Para rodar dentro de um contexto de aplicações para a web, né? Usando o protocolo TCP/IP. Então, como eu já atuava, gostava dessa área, né? Que a gente chama atualmente de internet das coisas industriais, né? Internet das coisas, né? Então, a gente está falando de 2000, esse termo nem havia sido cunhado ainda, né? Nessa época a gente chamava de manufatura eletrônica, electronic manufacturing, enfim, então tinha outras definições e eram aplicações normalmente acadêmicas, né? Então, por exemplo, o pessoal que vai trabalhar com FeatureCAM é um sistema de planejamento de processo que utiliza uma série de conceitos descritos aqui no sistema Web Machine, né? Só que o Web Machine é um sistema acadêmico que foi desenvolvido aí até antes, né? Começou o seu desenvolvimento até antes
dos anos 2000, do início de 2000, e o FeatureCAM é posterior a 2005. Então, todas essas validações, esses desenvolvimentos que foram feitos associados ao uso do protocolo TCP/IP para aplicação industrial, na década de 90, início dos anos 2000, acabou demonstrando, né, serem viáveis, e também o próprio desenvolvimento comercial da largura maior de banda da internet permitiu que vários desses conceitos começassem a ser utilizados dentro de sistemas CAD/CAM comerciais e, posteriormente, em sistemas CAD/CAM na nuvem, como é o caso aqui do Web Machine, né? Então, o Web Machine ele tem, né, um projeto, né? Aqui, ver se está no ar aqui, vou começar a falar muito e não conseguir entrar. Então, nessa época, 2000, a melhor tecnologia que nós tínhamos, né, para trabalhar. Ixi, está fora do ar. Vamos ver aqui se o problema é local aqui, ou se é... Acho que eu estou sem internet aqui. Só um minutinho aqui que ele atualizou minha máquina aqui e está sem internet. Deixa eu só configurar aqui. Só um minuto aqui, deixa eu ver se a minha internet dessa segunda máquina aqui volta. Só um minutinho aí, pessoal. Vou colocar meu rádio aqui, só um minuto. A máquina atualizou e o Wi-Fi foi para o espaço. Acho que o Wi-Fi voltou aí. Vamos ver se eu consigo entrar. Agora acho que vai dar certo. Bem, então nessa época, né? Então, a melhor tecnologia para programar para a web era o Java, né? A gente desenvolvia, e os browsers também tinham compatibilidade com o Java, né? Então, a gente tinha a possibilidade de executar como applets, executar como web starter, né? Que tinham várias tecnologias para a gente desenvolver programas em Java e utilizar na internet, né? Com mais ou com menos política de segurança, né? Bem, depois, né, os browsers começaram a restringir o acesso a applets, né? Então, hoje os browsers não são mais compatíveis com applets, por isso que eu estou usando aqui o Internet Explorer, né? Porque se eu usar um browser moderno, ele vai ser incompatível porque foi desativado os plugins, né? Aí eu teria que executar isso aqui de uma outra forma. Aí, alguns recursos que nós desenvolvemos aqui nessa época, como a parte de VRML, né? De modelagem em 3D, visualização em 3D, eu não conseguiria visualizar. Então, para evitar esse tipo de restrição, eu prefiro fazer as demonstrações aqui usando, né, um browser antigo compatível com o mundo Java, né? A web. Bem, então, nessa época a gente também no Java não tinha o Java 3D ainda tão forte, né, para modelagem 3D, e muito menos
a linguagem JavaScript, né? O HTML5, o Node, né? Node.js, né? Que é aquele engenho que implementa uma linguagem de programação bastante poderosa em JavaScript, né? Que a gente consegue criar basicamente qualquer coisa hoje, né? Dentro do browser, usando o JavaScript. Um derivativo aí do Java, só que rodando dentro de um ambiente, né? Desenvolvido pela Google, né? Que é um Node. Então, o Node, e você pode instalá-lo também sozinho, né, no seu computador, e programar em JavaScript no seu computador, né, mas ele foi concebido inicialmente para fazer o desenvolvimento para a web integrado a um browser, né? Então, aí tem vários projetos que eu desenvolvo aí, inclusive com alunos aí da mecatrônica, que a gente trabalha com JavaScript e com Node, e também desenvolvemos várias aplicações para nuvem, né? Usando, né, o Node, né? Usando recursos da IBM, por exemplo, né? Máquinas virtuais e outros recursos que são disponibilizados para que a gente consiga fazer aplicações de inteligência artificial, por exemplo, né? Usando o Watson, usando uma série de recursos da IBM, ou da Google, ou da Amazon, ou da própria Microsoft, né? E uma das opções que a gente tem é programar com Node-RED, né? Então, esse Node-RED é um ambiente, né, de alto nível em termos de programação, em que nós conseguimos conectar equipamentos para usar a internet das coisas industriais, conseguimos trabalhar com inteligência artificial, enfim. Então, hoje, diferentemente dessa época aqui, que o Web Machine foi desenvolvido, as linguagens de programação são totalmente diferentes, tá? Então, se eu fosse hoje fazer um novo sistema Web Machine, eu jamais utilizaria Java, porque o Java ficou obsoleto, né? Para aplicações embarcados em browsers, porque os browsers não trabalham mais com Java, e sim JavaScript, e trabalharia com JavaScript. Então, hoje, com JavaScript, a gente faz muito mais coisas do que a gente fazia, né, anteriormente, né, com o Java, né, que é uma linguagem muito mais poderosa que o JavaScript. Mas para a web, não, tá? O JavaScript realmente é a linguagem, né? Então, qualquer desenvolvimento hoje para a web, a opção natural, tanto no lado do cliente, até mesmo no lado do servidor, pode ser a escolha baseada em JavaScript, né? Pelo menos essa seria a escolha que eu faria. Bem, então aqui, ó, só para mostrar aqui o que é o sistema, já que eu estava sem conexão à internet. Então, nós temos um ambiente de modelagem 3D, né, para peças rotacionais. Então, essa peça rotacional, né, vai ser usinada num centro de torneamento. Então, o centro de torneamento ele faz operações com ferramenta acionada e operações de torneamento. Então, o nosso sistema aqui permite também a programação de operações de ferramentas não acionadas. Aí tem o sistema, né, de teleoperação da máquina. Então, por exemplo, nesse exato momento, deixa eu só abrir um outro cara aqui. Nesse exato momento, né, eu estou fazendo o monitoramento do chão de fábrica, a máquina está desligada, né, já que eu não estou lá no laboratório, mas ela poderia estar ligada, nós poderíamos acessar a máquina também remotamente, né, coisa que não vai acontecer agora. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui a possibilidade, né, de trabalhar com o monitoramento do chão de fábrica, né? Desculpa, aqui não é a 61, deixa eu mudar de máquina aqui, a máquina vídeo. Então, nós podemos aqui monitorar o chão de fábrica com as 4 câmeras que eu
desenvolvi nessa época, né, um outro sistema, que é o Videomon Mobile, né, que era um projeto, né, derivado aqui do meu doutorado, e esse Videomon Mobile gerou, né, a base para o desenvolvimento dessa parte de monitoramento de chão de fábrica por imagens e áudio, né? Então, aqui a gente tem a visualização do chão de fábrica, né? Está lá em reforma. Então, aqui tem um monitoramento aqui associado à câmera, né? Que está apontada aqui para a console, né? Para a gente ver o que está acontecendo na console, não na console, mas no display da máquina, né? Aqui nós temos aqui a parte interna, né? Uma visão interna, aqui quando eu estava colocando as castanhas lá na máquina, né? Que a máquina estava em manutenção, aí eu botei ela para funcionar novamente semana passada. Bem, então aqui que eu chamo aí de sistema Web Machine, né? Videomon Mobile, melhor dizendo, também baseado aqui na época, a gente começou a desenvolver isso aqui até antes, né? Então, os primeiros sistemas que eu desenvolvi de monitoramento por imagem foi para a estação gráfica Solaris, né? Então, o primeiro, acho que foi em 93, 94. Depois evoluiu bastante e virou esse sistema que, inclusive, virou um produto, tá? Bem, então, além disso, das imagens, eu também tenho a possibilidade, né? Deixa eu só pegar a parte de monitoramento de áudio. Então, aqui, vamos carregar aqui o arquivo do streamer de áudio, né? Bem, então eu tenho 3 microfones, né, lá no chão de fábrica, né? Deixa eu ver se alguém... Bem, então, cada um desses microfones, né, quem quiser acessar, né, ter o monitoramento de áudio do laboratório, né, tem que ir nos endereços, né, que vocês podem acessar usando esse player, né, que é compatível com o codec de áudio que eu utilizo, que é o OGG, e lá nos endereços, né, associados à parte de monitoramento, né, por áudio. Vocês não estão ouvindo o áudio aqui, mas eu estou testando aqui, todos os áudios estão ativos, tá? Então, existem microfones disponíveis aqui na célula, microfones disponíveis na antiga sala de aula do Graco, e um outro microfone disponível no meu outro laboratório, no primeiro andar do Graco. Bem, então isso aqui permite que a gente monitore, né? Vou ver aqui só para ver se consigo expandir um nó aqui, para ver a parte de informação. Bem, então, quem quiser testar aí, ó, por exemplo, vai nesse endereço aqui, né? Então, esse aqui é o socket, né? O IP e a porta onde eu faço a amostragem do áudio, né? Capturado pelo microfone, codifico em OGG, né? Que é o formato do codec que eu estou tocando no VLC. E esse streamer de áudio, né? É publicado aí através desse canal de comunicação TCP, e se você tiver o cliente adequado desse lado, você monitora, né, o áudio. Então, no caso lá do áudio do torneamento, o endereço é esse aqui, ó, 6441-1750, a 1750 é essa máquina do Web Machine, a porta é 8.000, desculpe, e o nome do arquivo, né, que recebe as informações do streamer, né, e disponibiliza no canal de comunicação nesse socket TCP, chama áudio torno OGG. Bem, então, essa é a parte de monitoramento do chão de fábrica, tem a parte de teleoperação, né, que é esse aqui, ó, WebDNC,
Só que a máquina está desligada, né? Então a gente não vai conseguir conectar a máquina, porque ela teria que estar ligada. Aí vai aparecer off aqui, né? A máquina não está on, por isso que ela está demorando para aparecer. Então isso aqui é como se fosse uma internet das coisas industriais, né? Com a parte de web, DNC, né? Comando numérico distribuído, utilizando aí aqueles conceitos que eu já apresentei anteriormente para vocês. Bem, então, o projeto, né? Eu descrevo ele aqui, tá? Aí tem toda a parte de modelagem, de informação, os modelos conceituais, enfim. Então, documentação da tese, do exame de qualificação. Então, eu vou explicar para vocês, né? Mas aqui eu tenho todo o descritivo de como o sistema foi desenvolvido, né? Será que saiu do ar de novo? Não. Bem, então vamos fazer uma pequena demonstração do sistema. Então vou criar aqui um novo projeto, tá? Então ele vai trazer a parte do CAD, né? Então o primeiro módulo, né, é o CAD. Então aqui ele passa alguns metadados, né? Nome do projeto, data, unidade, escolho o material, escolho o tratamento térmico, tratamento superficial. Então, são especificações do meu projeto de engenharia, né? Tolerância geral, os afastamentos superior e inferior, a dureza Rockwell, né? Então, eu vou descrever aqui a rugosidade, ok? O tipo de peça bruta, blank, tubo, pré-furo, pré-usinado, fundido, enfim. Então, vamos fazer com barra cilíndrica, ok? Bem, a dimensão inicial, ele recomenda o máximo volume de trabalho que a máquina trabalha, que a máquina permite, comprimento de 500 e diâmetro 250. Então, vamos deixar com esse valor máximo, né? Depois ele ajusta. Bem, aqui tinha duas possibilidades de fazer a modelagem por features de projeto, que é da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, de fora para dentro, ou de dentro para fora. Então, para evitar que o projetista ficasse em dúvida, a gente só deixa habilitado que a modelagem começa na esquerda e vai até a direita, e a modelagem é de fora para dentro, ou seja, região externa, e depois eu posso fazer a modelagem de uma região interna também. Bem, aí ele vai lá, busca a interface gráfica, que é o WebCAD by Features, né, do projeto Web Machine. Bem, então agora eu tenho um ambiente CAD de modelagem 2D. Tem um outro sistema que a gente desenvolveu em parceria com Santa Catarina, que é para fresamento, né, que é um projeto posterior a esse, que desenvolve, né, toda a parte de modelagem para fresamento em 3D, usando, né, a parte de visualização em Java 3D. Mas nessa época o Java 3D não era muito bom, tá? Tinha muita limitação, e a visualização era feita em VRML, então, que era linguagem de modelagem, né, de realidade virtual. Então, o VRML era a linguagem, né? Era a tecnologia mais evoluída nessa época, final dos anos 90, para fazer modelagem 3D, visualização em 3D dentro de um browser, usando um plugin. Aí, tinham vários fabricantes de plugins, como Cortana, por exemplo, que permite essa visualização. Bem, então vamos modelar aqui rapidinho uma peça, né? Então essa aqui é a peça bruta, tá? Então, posso vê-la no diâmetro também. Bem, então vamos fazer a modelagem por feature de projeto. Então, os features de projeto, a gente começa com uma face, né? Uma face retilínea.
Então, ele vai definir aqui o diâmetro 0, né? E o diâmetro 1, 2, 3 aqui. Posso colocar uma série de referências na peça. Posso colocar tolerâncias dimensionais, afastamento superior e inferior. Posso colocar tolerâncias de forma, batimento, tolerâncias geométricas, né? Batimento, forma, localização e orientação. Posso colocar rugosidade, enfim, mas vamos só, para o projeto ficar rápido e simples, né? Vamos só definir aqui a parte dimensional. Então, as tolerâncias não são importantes nesse primeiro momento com a tecnologia WebCAD by Features. Bem, então eu fiz aqui a minha primeira feature de projeto, né, que eu estou chamando aqui de F1, ok? Bem, agora vamos fazer aqui um diâmetro OD, né? Externo, retilíneo. Então a gente pode chamar aqui esse cara aqui, né? Esse atalho, colocar aqui 1, 2, 3 também. E vamos colocar aqui um outro OD, né? De contorno, ok? Usando uma C-spline. Então a gente clica nesse cara aqui, ó, aí vamos criar uma spline. Então a spline, entre os dois pontos aqui, a gente vai colocar os nossos pontos de controle. Depois a gente vai mover o ponto de controle para gerar a trajetória ou a geometria que a gente deseja. Então, é isso aqui que eu desejo, ok? Bem, coloquei aí a minha feature F3, que é uma feature de projeto, porque a visão é de projeto. Depois eu faço aqui uma outra retilínea, vamos supor que seja 55. E agora vamos fazer uma face retilínea. Estou em 100 aqui, vamos para 50. Agora vamos mudar para a região interna. Tem região externa, região interna e features não simétricas, que são as usinagens com ferramenta acionada na direção axial e radial. Não vou fazer para não complicar muito, só vamos fazer a interna aqui. Bem, então coloquei região interna, vamos fazer agora um furo, né? Vamos colocar aqui 1, 2, 3. Ok? E agora vamos fechar esse cara. Então vamos colocar uma face. Bem, então essa é a minha peça, ok? Diâmetro. Bem, então aqui tem duas opções integradas na versão Applet, que é a versão VRML Now e CAPP Now. Então aqui, né, a arquitetura do sistema é cliente-servidor, então eu tenho do outro lado, rodando no servidor, o conceito de servlets, né, que são aplicações que rodam no lado do servidor. Então eu vou mandar esse modelo de informação lá para o servlet, né, que é o Tomcat, e esse servlet vai executar um programa em Java, que vai fazer basicamente, no primeiro caso aqui do VRML Now, gerar, né, usando a linguagem de modelagem de realidade virtual, o modelo 3D da peça. Então, ele gera esse modelo e manda esse modelo por um método HTTP, né, que é um GET, para o browser visualizar este modelo usando um plugin VRML. Então, é como se eu estivesse carregando, né, uma URL. Né? Essa URL tem o nome do arquivo que eu vou gerar quando eu apertar esse botãozinho VRML Now. Né? Espero que funcione. Estava sem funcionar porque a UNB tinha fechado as minhas portas, né? Eu pedi para abrirem, eles abriram na semana passada, espero que ainda esteja aberto, né? E aqui é a mesma coisa para o planejamento de processo. Então, ele vai gerar um plano de processo e vai gerar um código G automaticamente para eu usinar esse cara aqui com as ferramentas que eu
disponibilizei no sistema, as ferramentas de corte, né? Então, primeiro, vamos ver o modelo 3D. Então, apertei aqui, aí, se estiver funcionando, ele vai abrir aqui, ó, o modelo, né? Ele mandou lá para o... Vou subir isso aqui. Eu só consegui manipular esse cara. Então, estou visualizando aqui o modelo VRML, um wireframe, né? Então, a gente pode mudar a visualização. Estou vendo que eu mudo aqui. Acho que é em preferências. Então, renderização, vamos colocar aqui. Bem, então, aqui é aquela peça, né? Deixa eu ver se eu consigo navegar nela aqui. A gente vê o furo, né? Aqui renderizada, né? Sem wireframe. Bem, aí validei o modelo, tá legal, é isso aí que eu quero fazer, modelo 2D e 3D, em realidade virtual. Beleza, é isso aí. Bem, então agora o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e gerar o CAPP Now. Então, eu venho aqui, aperto esse sujeito, e ele gerou agora, né, um novo arquivo, né, em XML aqui, escrevendo o plano de processo linearizado. Então, ele apresenta as ferramentas, um descritivo e depois o código G. Ok? Bem, aí tem outras opções aqui que eu posso fazer, ó, WebCapp. Então, vamos salvar esse projeto. Então, vou salvar aqui como teste. Aula. Aí vamos vir aqui nessa outra opção aqui, ó, e abrir um web CAPP, em vez de fazer com servlet, né, que é esse aqui, vamos fazer ele com applet, só para a gente entender como funciona. Vamos ver se eu lembro a senha, faz tempo que eu não entro nesse cara. Então, ele vai explicar, se abrir, como... Só ver aqui quem que é esse aqui, versão anterior, esse aqui. Tem duas versões. Então, esse aqui é o planejamento de processo, explicando todas as tomadas de decisão que são feitas, né? Então, isso aqui normalmente eu uso numa outra disciplina, né, de planejamento de processo, onde essa disciplina a gente aprende a fazer planejamento de processo, né? Algoritmos, enfim. Então, aqui eu mostro como eu construí, né, esse sistema de tomada de decisão para fazer um planejamento de processo generativo. Bem, então ele está trazendo aí o arquivo e está processando e vai apresentar aqui, né, se não tiver nenhum erro aqui, espero que não tenha, de todo o procedimento de tomada de decisão do sistema de planejamento de processo, que eu chamo aí de WebCapp. Bem, então aqui é a visão de projeto, aquele projeto que nós fizemos, eu chamo de projeto original. Depois eu aplico uma série de algoritmos, né, que eu concebi aí, que fazem parte do doutorado, né, associado à parte de tomada de decisão, para transformar a visão de projeto em visão de usinagem. Eu faço três decomposições, que eu chamo de decomposição orientada ao setup, decomposição orientada à geometria e decomposição orientada à operação. Antes de fazer isso, eu normalizo todas as features, né, de projeto que eu recebo, que são esses caras aqui, ó, são as features que eu criei lá no meu modelo original. Eu normalizo essas features, né, para achar algumas características que facilitam a minha tomada de decisão. Então, essa visão de normalização. Projeto original,
e visão de normalização. A visão de normalização aparece normalmente quando eu tenho uma superfície tipo spline, uma curva como essa, que é difícil tratar. Então, a gente normaliza ela e acha que isso aqui é uma feature de contorno. Eu criei essa aqui, ó, feature spline virtual, para que eu consiga fazer cut-in, cut-out, para que eu consiga remover esse volume de material. Eu identifico uma série de elementos importantes para a minha tomada de decisão. Então, é essa normalização. Bem, depois eu faço a decomposição ao setup, vou falar como que o setup, a fixação dessa peça pode ser feita. Então, eu indico, né, as regiões que pode ocorrer uma fixação da peça. Ok? Então, eu posso fixar a peça bruta, fazer a usinagem, e depois, na peça acabada, no segundo setup, eu faço a fixação, por exemplo, nessa feature aqui, que é a feature 8, os delimitadores dela, ou a feature interna. Então, isso aqui é o que eu chamo de decomposição orientada ao setup. Depois eu faço a decomposição orientada à geometria. Eu vou analisar todos os volumes de material que eu tenho que remover. Eu marco eles aqui. E dou as possibilidades. Setup 1, setup 2. Ok? E aqui eu faço a decomposição orientada à operação. Eu vou criar aqui os worksteps. Então, eu uso o mesmo modelo de informação do STEP NC. Ok? Então, aqui, ó, ele criou 8 possibilidades para remover esses volumes de material. Então, ele criou as alternativas. E depois eu posso vir aqui, ó, e visualizar todas essas coisas aqui de uma forma gráfica, através de um grafo EO. Então, aqui, ó, é o meu grafo EO, que ele mostra, né, o work plan, plano de trabalho, com o setup 1 e o setup 2, o setup 0 e o setup 1. O setup 0 é a peça bruta, normalmente, né? Depois eu usino parte da peça do lado direito e depois fixo no setup 1 uma geometria compatível, né? Tem que ser uma geometria cilíndrica, uma geometria que tenha pelo menos 5 milímetros de comprimento para que eu consiga fixar na minha castanha, enfim. E aqui são as opções, né, dos worksteps e o caminho que eu vou seguir, né? Então aqui ele identifica todas as possibilidades, ele muda, tá vendo? Coloração. Essas são as alternativas de planos de processos que eu tenho. Bem, também tem uma parte aqui da geração do código G, né? Para um programa já otimizado, já linearizado. Também tem a parte de otimização, então eu posso fazer uma série de otimizações das operações, né? Então, eu vou selecionar as ferramentas para fazer determinado tipo de operação, vou obter as condições de usinagem do fabricante dessa ferramenta, que é a Sandvik. Então, ele vai buscar as tecnologias lá no site da Sandvik. Só que essa opção não está mais funcionando, eu tenho até que atualizar, porque a forma de consulta no site da Sandvik mudou. Antes era formulários, né? Então, eu preenchi um formulário e mandava lá para o servidor web da Sandvik aquele formulário com as informações que eu necessito. Aí ele ia buscar todas essas informações, iam apresentar aqui, e depois eu, usando aqui o algoritmo genético, ia otimizar, ia buscar condições, né, de otimização baseada em tempo, vida de ferramenta ou custo. Então, eu faria a otimização das condições de usinagem, tá? Mas, infelizmente, né, que são as ferramentas que eu consulto, né? Então, infelizmente, para consultar, para obter esses dados, eu preciso da
colaboração do site. Como isso foi feito, foi modelado em 2000, né? A gente já tem 22 anos, né? Enfim, a gente já está em 2022, o site da Sandvik mudou, aí eu não consigo mais ter acesso online a essa parte de otimização como nós tínhamos anteriormente. Bem, então esse aqui é o nosso sistema WebCapp, explicando todo esse modelo de informação para que a gente consiga, né, gerar, visualizar todos esses dados, né, que eu mostrei para vocês aqui, associados à modelagem em 2D, em 3D. Bem, então esse aqui é o sistema Web Machine, tá? Então, quem quiser utilizar, né, tem que trabalhar, que eu não atualizei, nem fiz uma nova versão, com Internet Explorer. Então, por isso que eu uso essa máquina virtual e não desativei o meu Internet Explorer original que veio com ela. Bem, além disso, tem um outro sistema aqui, ó, que é o fresamento, que é o projeto StepNC. Não sei se está funcionando, porque eu nem vi se a minha máquina, que é um outro servidor, se ele está funcionando ou não. Então, só para tentar demonstrar aqui rapidinho. Vamos ver se o banco de dados está online. Bem, então aqui a gente já utiliza VRML, né? Então, toda a modelagem que a gente vai visualizar. Desculpe, não VRML, a gente usa aqui Java 3D. Então, a pecinha aqui está em Java 3D. Ok? Então, esse aqui é um projeto desenvolvido junto com o pessoal de Santa Catarina. Vamos ver se eu consigo acessar o banco de dados, porque eu não sei se o meu servidor de banco de dados MySQL está ativo nesse servidor. Se não tiver, não foi possível, porque o banco de dados está offline lá no servidor. Bem, mas nesse caso aqui, a gente tem a modelagem através dessa outra interface aqui, ó. Né? Depois eu vou ver se eu coloco no ar novamente. A gente tem essa modelagem aqui com Step Modeler. Então, a gente cria várias vistas do modelo em 2D da peça que vai ser fresada e visualizamos em 3D. Depois ele gera aqui um projeto StepNC, ou seja, ele gera um programa StepNC, no padrão StepNC que a gente chama, né? Bem, então esse é o sistema associado, né, ao desenvolvimento de operações de fresamento, gerando código StepNC. Ok? Bem, então hoje eu queria apresentar para vocês basicamente esses aspectos aí, né? Assistam aí os vídeos, tá bom? Deem uma olhada aí no programa da Sobracom. E na próxima aula nós finalizamos aí a apresentação dessa parte teórica. Creio que na próxima semana vocês já vão começar a fazer a programação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer a instalação do CMC Simulator nesse momento, se tiver alguma pendência, podem me comunicar que nós temos tempo ainda. Caso contrário, se ninguém levantar a mão, eu vou encerrar a aula nesse momento. Alguma questão? Bem, como não temos questões, é tudo muito claro que eu falo, né? Então, eu vou encerrar a aula nesse momento aí. Então, bom dia a todos aí. Daqui a pouco eu agendo a próxima aula e até o próximo encontro na quarta-feira.